Olá, hoje eu vou apresentar a pesquisa sobre protocolos de redes industriais para a disciplina Instrumentação e Sistemas de Controle. Já que vamos falar de redes industriais, vou iniciar mostrando um pouco da história e a evolução das redes industriais. Na década de 40, a instrumentação de processos operava com sinais de pressão de 3 a 15 psi. Para monitorar os dispositivos de controle de chão de fábrica, toda a lógica de controle discreto era feita utilizando relés e contadores. Na década de 60, os sinais analógicos de 4 a 20 mA foram introduzidos na indústria. Com o desenvolvimento do CLP no final da década de 60, para a substituição das lógicas de relés, começaram então a ter a ideia de um controle centralizado. Na década de 80, foram desenvolvidos os primeiros sensores inteligentes, mas era necessário um meio para que pudesse interligá-los aos controladores, e então surge a ideia de uma rede que disponibilize todos os sinais do processo em um mesmo meio físico. Durante a década de 80, surgiram as primeiras redes industriais para controle de processo e manufatura. Depois, houve a tentativa da padronização de um único protocolo industrial. No entanto, criaram-se vários protocolos de diferentes instituições e associações ao redor do mundo. Então, só no final da década de 90 é que surgiram as primeiras soluções para o Ethernet industrial, com os padrões HSE, Ethernet IP e Profinet. Então, para entender melhor os protocolos, temos que entender os níveis da rede industrial, como está nessa imagem aqui apresentada no slide. Aqui temos o nível de supervisão, que é onde estão os softwares de monitoramento e estatísticas. Temos o nível de controle, que é onde trafegam as informações em tempo real, ou seja, é onde estão os CLPs que interligam todo o sistema. Temos o nível de processo, que são pequenas ilhas que controlam pequenos processos e alimentam o sistema de controle. Temos o nível de entradas e saídas, que é onde estão localizados os sensores e atuadores. Agora vamos falar um pouco do protocolo Profibus. Iniciando com a sua história, o protocolo se inicia em 1987, na Alemanha, quando 21 companhias se uniram para criar um barramento de campo que atendesse às necessidades industriais. Os resultados foram, então, um protocolo aberto, onde dispositivos de diferentes fabricantes pudessem se comunicar livremente após serem configurados e adicionados na rede. Portanto, podemos entender que o protocolo Profibus é um protocolo aberto, independente de fabricantes, ou seja, podemos usar vários dispositivos de fabricantes diferentes e eles vão se comunicar entre si usando o protocolo Profibus. E ele está presente no nível de processo de controle, raramente no nível de entradas e saídas, em dispositivos como válvulas Profibus e sensores Profibus. O cabo Profibus é padronizado na cor roxa e possui duas vias para o RS-485. Há ainda casos com 4 vias, sendo 2 para alimentação e 2 para o RS-485. Os conectores Profibus possuem 9 pinos e também conexão para extensão de rede para o tipo topologia e barramento. A rede Profibus permite topologia do tipo barramento e barramento com derivações de 30 cm. A topologia em árvore só é permitida com a utilização de repetidores. Demais topologias não são aceitas na rede Profibus. Não se pode utilizar mais de 31 elementos sem utilizar repetidores, pois a limitação por segmento de rede é de 32 estações. O número máximo de dispositivos na rede Profibus é de 125 dispositivos. Os principais componentes na rede Profibus são o mestre, que é responsável por controlar a rede, a taxa de transmissão e fazer o monitoramento de falhas e diagnósticos, o escravo, que recebe as informações do mestre e comuta as saídas e ainda alimenta o mestre com os estados das entradas, e o terminador, que é responsável por fazer o casamento de impedância da rede e ele deve ser utilizado no começo e no fim da rede Profibus. Não se pode utilizá-lo no meio da rede. A rede Profibus utiliza a comunicação do tipo mestre-escravo, ou seja, o mestre envia o frame de dados para o escravo e o escravo responde com os estados das entradas. O campo de dados possui
até 144 bytes. Com isso, podemos ligar até 1952 entradas digitais e 1952 saídas digitais. Agora, um pouco sobre as redes, a família de redes Profibus, que temos algumas versões, a rede Profibus DP, Profibus PA e Profinet. Profibus DP vem de Decentralized Periféricos Descentralizados, e é caracterizada pela alta velocidade de comunicação, que pode chegar até 12 MB por segundo, com um tempo de reação na ordem de 1 a 5 milissegundos, sendo adequado para sistemas que exigem alta velocidade de comunicação. O Profibus DP, periférico descentralizado, tem como característica, então, a alta velocidade de comunicação. Ele é usado para processos de manufatura e ele utiliza o meio RS-485 para sistemas de automação e manufatura. Também pode ser utilizado pela fibra ótica, onde a demanda de grande imunidade a ruídos e grandes distâncias. Já o Profibus PA, que vem de automação de processos, é utilizado para o controle de processos de temperatura, por exemplo. Ele utiliza o meio físico Manchester. O Profibus PA é um protocolo de comunicação bidirecional com meio físico baseado na IEC 61158-2, onde a comunicação é feita pelos próprios cabos de alimentação, o que simplifica a interligação dos instrumentos, sendo que alguns equipamentos podem ter alimentação externa quando necessário. Além disso, a rede pode operar em áreas intrinsecamente seguras, com risco de explosão, e a manutenção e a conexão e desconexão dos equipamentos pode ser feita até mesmo durante a operação da rede. Agora vamos falar mais a fundo do padrão Profinet. O Profinet é um padrão aberto para Ethernet industrial. O Profinet é um protocolo baseado de acordo com os padrões Ethernet para conectar dispositivos de processos. Os dispositivos principais são controlador, que é o sistema centralizado onde executa o programa e faz o controle de toda a rede. O módulo de campo, que são os dispositivos de campo remoto, como dispositivos I/O, servos acionadores, inversores de frequência e outros. E eles mantêm a comunicação com o controlador. E sistema de supervisão, que são os softwares de condicionamento da rede e diagnóstico. Basicamente, existem dois tipos de Profinet, o I/O, para o acionamento em tempo real, e o CBA, onde o tempo não é crítico, por exemplo, para a conversão entre Profinet e Profibus DP. E aqui, como podemos ver no slide, o mais típico é o cabo Profinet ser na cor verde, enquanto o Profibus é roxo, o cabo Profinet é verde. E existem três formas distintas de operação, sendo duas delas para tempo real e uma que não funciona em tempo real. A primeira maneira baseia-se na arquitetura TCP/IP pura, utilizando Ethernet na camada 1 e 2 e o IP na camada 3. E o TCP ou UDP na camada 4. Essa arquitetura é chamada de Non-Real-Time, non-RT, pois seu tempo de processamento aproxima-se de 100 milissegundos. A grande aplicação nesse tipo de comunicação é de configuração de rede ou na comunicação com dois proxies utilizando o Profinet CBA. Os proxies são conversores de um determinado protocolo em outro, por exemplo, de Profinet para Profibus DP ou de Profinet para Interbus S, como temos aqui no exemplo na imagem no slide. A segunda maneira baseia-se no chamado Soft Real Time, SRT, caracterizando-se por ser um canal que interliga diretamente a camada da Ethernet à aplicação. Com a eliminação de vários níveis de protocolo, chega a um tempo de processamento de 10 milissegundos. Há uma redução de comprimento das mensagens transmitidas, necessitando de menos tempo
para transmitir os dados na rede. Pode-se utilizar os dois tipos de Profinet, CBA e I/O nesse caso. Por fim, a terceira maneira baseia-se no conceito de Asynchronous Real-Time, IRT, para aplicações em que o tempo de resposta é crítico e deve ser menor do que 1 milissegundo. Uma aplicação típica desse conceito é o controle de movimentos de robôs e braços mecânicos, quando o tempo de atualização dos dados deve ser pequeno e utiliza-se apenas o Profinet I/O para este caso. Aqui embaixo temos também um comparativo dos tempos, né? A primeira maneira de utilizar de operação do Profinet, que tem o tempo de 100 milissegundos, o segundo que é 10 milissegundos e por último o que leva até um tempo menor de 1 milissegundo. Aqui uma breve comparação entre Profibus e Profinet. O outro detalhe é, o Profinet aceita todas as topologias de rede, o meio físico é o Ethernet e o cabo é bem parecido com o que usamos nos nossos computadores, porém com mais robustez e imunidade a ruídos. E aqui temos a comparação quanto ao número de nós. O Profibus são 126 nós e o Profinet é um número infinitamente maior. O número de bytes do Profibus é 244, enquanto do Profinet é 1440. E também a velocidade de rede, que é bem maior também para o Profinet. Agora vamos falar sobre o DeviceNet. O protocolo DeviceNet utiliza o padrão Controller Area Network, CAN, que é um padrão desenvolvido para dispositivos inteligentes, para que dispositivos inteligentes pudessem se comunicar entre si. Ele foi desenvolvido pela Bosch em 1985, focado na substituição automotiva e E ele, em 1900, a empresa Allen Bradley, que atualmente pertence a Rockwell Automation, foi a empresa responsável por desenvolver o protocolo DeviceNet, utilizando o CAN como padrão de sua criação. A Allen Bradley utilizou o CAN como camada física do DeviceNet, criando uma camada física bem robusta. Além de ter criado uma tecnologia aberta para todos os fabricantes, com baixo custo de implementação, permitindo diversas topologias, cabos e outras flexibilidades. O DeviceNet oferece até 64 nós de conexão em topologia do tipo tronco-derivação. A preocupação com as velocidades de transmissão de dados desta rede é um de seus pontos de atenção, pois por ter 64 nós, o tamanho da rede de ponta a ponta dependerá da sua taxa de transmissão. Por exemplo, aqui podemos ver pela tabela, seria 125 kB por segundo para 500 metros aqui com o cabo grosso na função tronco. Aqui a gente tem a camada física dos cabos, que aqui é os tipos de cabos que nós encontramos, e aqui a tabela comparando o tipo de cabo e a sua taxa de transmissão. Então você vê aqui que são 125 kB por segundo para 500 metros usando o cabo tipo grosso. Nas camadas superiores, o DeviceNet utiliza o protocolo industrial comum, CIP. O CIP segue o modelo de interconexão de sistemas abertos, o OSI, em 7 camadas, sendo camada física, link de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O DeviceNet possui um cabo de 2 pares, um para alimentação de 24 volts e outro para comunicação. Como dito, a rede utiliza 24 volts e 8 amperes com a sua alimentação pelo loop de comunicação, e você pode alimentar diversos dispositivos de baixa energia. Agora, algumas vantagens de utilizar o DeviceNet. Uma vantagem é a intercambiabilidade e a interoperabilidade, a troca de módulo quente, que é quando os módulos da rede porque os módulos da rede DeviceNet podem ser trocados a quente, ou seja, quando a rede
quando a rede ainda está ligada, a rede ligada e operando. Então, dependendo da modulação da máquina, esta questão pode ser muito importante. Outra vantagem é a rede com base CAN. O DeviceNet é baseado na rede CAN, como eu expliquei, e assim ele carrega as características dessa rede, como o seu protocolo aberto, a capacidade de operar com diversos dispositivos, inclusive analógicos, com a comunicação de 4 a 20 mA. Agora vamos falar um pouco sobre o protocolo HART, iniciando com a história do protocolo HART. A história do protocolo se inicia na década de 1980, quando se notou a necessidade de desenvolvimento de uma comunicação entre sistemas que acontecesse em tempo real. Na época, ele foi o primeiro protocolo de comunicação bidirecional digital que não afetava o sinal analógico. Depois de alguns anos, os direitos foram liberados e, em 1993, os dados do protocolo se tornaram abertos e disponibilizados gratuitamente para qualquer tipo de fabricante que desejasse utilizá-lo. HART é a sigla em inglês para Highway Addressable Remote Transducer, que seria a tradução para via de dados endereçável por transdutor remoto. Esse padrão oferece dois canais de comunicação simultâneos, um de sinal analógico de 4 a 20 mA e um de sinal digital. O sinal analógico transmite a variável medida, no caso de um instrumento de campo, utilizando a malha de 4 a 20 mA, enquanto o sinal digital é utilizado para levar informações adicionais do dispositivo, como padrões de configuração, calibragem, parametrização, entre outros. As aplicações do protocolo HART na indústria são muitas. O mais interessante desse sistema é que ele funciona por meio de uma relação mestre-escravo, ou seja, o escravo é um instrumento de campo que responde somente ao mestre quando for questionado. Algumas características do protocolo HART é ter um projeto simples, de fácil operação e manutenção, e ter compatibilidade com a instrumentação analógica e ser capaz de trabalhar com sinal analógico e comunicação digital. Agora vamos falar do protocolo Modbus. O protocolo Modbus é uma estrutura aberta desenvolvida pela Modcon na década de 1970 e foi publicado em 1979. Ele é utilizado para comunicação entre dispositivos mestre-escravo, cliente-servidor. Muitos equipamentos industriais utilizam o Modbus como protocolo de comunicação, e graças às suas várias características, esse protocolo também tem sido utilizado em uma vasta gama de aplicações como instrumentos e equipamentos de laboratório, automação residencial, automação de navios, entre outros. Ele é muito utilizado graças à sua simplicidade e facilidade de implementação, podendo ser utilizado em diversos padrões de meio físico, como o RS-232, RS-485, o Ethernet TCP/IP, também conhecido como Modbus TCP. A velocidade de comunicação varia em cada um desses padrões, bem como o comprimento máximo da rede e o número de dispositivos conectados. Para a utilização do padrão RS-232, é apenas em casos de comunicação do tipo ponto a ponto, ou seja, ele só admite 2 dispositivos na rede, que no caso do protocolo Modbus representa um mestre e um escravo. A velocidade máxima desse padrão está em torno de 115 kB por segundo, mas em alguns casos pode ser encontrado taxas um pouco maiores. A distância máxima entre os dispositivos da rede está em torno de 30 metros. Agora vamos explicar mais sobre o Ethernet industrial. Primeiro é preciso compreender o que é o Ethernet em si. Ele foi inventado em 1973, um projeto atribuído à empresa Xerox Palo Alto Research Center, que é o berço de invenções como o mouse, a impressora laser, entre outros. E foi um simples relatório de Robert Metcalfe
que ele descreveu o potencial da tecnologia de rede local. Ele criou o que a maioria das pessoas conhece hoje em dia como LAN, Local Area Network, que são dispositivos que estão interligados de uma maneira física, também conhecida como a Ethernet. Uma tecnologia de arquitetura de conexão de redes locais. As redes Ethernet oferecem diversos benefícios em suas aplicações. Os benefícios são... Desculpa, eu acabei pulando o slide. Então, os benefícios da rede Ethernet são ser uma rede simples de ser projetada e implantada, possuir componentes de baixo custo comparados a outras redes, permite diversos protocolos dentro do padrão, ter uma rede padronizada por normas em constante evolução, poder ser aplicada desde ambientes domésticos até industriais e ser uma rede interoperável e escalar. Agora sim, vamos para o ASI. O protocolo AS Interface, popularmente conhecido como Protocolo de Comunicação ASI, Interface Sensor Atuador, foi criado em 1900 por um consórcio liderado pela Siemens. Seu principal objetivo era levar os benefícios dos níveis superiores da hierarquia da automação aos sensores e atuadores. Sendo assim, foi concebida a rede caracterizada como Sensor Bus, para complementar sistemas, tornando mais simples, rápida e eficiente a conexão dos sensores e atuadores com os controladores. 8 anos depois, ela foi padronizada pela norma EN 50295 e passou a ser considerada uma solução simples para aplicações em redes, dispositivos discretos, redes industriais no nível mais baixo de automação e dispositivos discretos. Suas interligações e controles. Conhecida pela facilidade e flexibilidade de ajustes no posicionamento que proporcionam as redes industriais nas quais é instalado o protocolo de comunicação ASI e portanto, é uma boa opção para quem deseja aplicações simples em máquinas e equipamentos de portes menores. No protocolo de comunicação ASI, a mensagem parte do mestre e cada escravo tem um endereço único. Todos são chamados em sequência pelo mestre com mensagens de 4 bits de dados. São até 31 escravos que ele suporta no Profile 2.0, 31A e 31B no 2.1 e 64 no 3.0. E cada um deve ter um número único. São possíveis até 4 entradas e saídas digitais para cada escravo, totalizando 124 de cada. Os parâmetros utilizados por escravo também são de 4 bytes. E o ciclo de transmissão segue sendo, primeiro, o pedido do mestre, segundo, pausa do mestre, terceiro, resposta do escravo, quarto, pausa do escravo e segue nesse ciclo de transmissão. E como aplicar o protocolo ASI? A rede ASI tem como principais características em termos de aplicação o transporte de dados e energia pelo mesmo cabo, o barramento que substitui por sensores e atuadores os cabos paralelos de um CLP, que é o controlador lógico programável, que reduz o custo da sua instalação, e a comunicação de um mestre com até 31 escravos, como eu expliquei anteriormente, que ele suporta até 31 escravos. Agora vamos falar sobre o RS-232 e o RS-485. Iniciando com o padrão RS-232. Ele é uma abreviação para Recommended Standard 232, ou seja, padrão recomendado 232, e é um padrão de comunicação binário entre dispositivos. É o padrão de protocolo de transferência de dados. É ele quem indica a forma correta
pela qual dois dispositivos vão conversar usando as portas seriais. Foi criado por volta dos anos 60 pela EIA, Electronic Industries Association. Trata-se de um padrão que define as características elétricas e físicas como conexões de hardware, pinagem e nomenclatura de sinais. Ele é utilizado ponto a ponto, podendo trabalhar em full duplex. Cada ponto recebe um nome, um lado é chamado de DTE, Data Terminal Equipment, e o outro é o DCE, Data Communication Equipment. Essa nomenclatura remete à ligação entre o PC e o modem. O RS-232 é um dos mais populares pelo fato de ter sido implementado em quase todos os computadores, então é bem mais comum. Mas um dos seus principais problemas é a falta de imunidade a ruídos que interferem na sua comunicação. Já o RS-485, que também vem de Recommended Standard, que é o padrão recomendado, 485, também pode ser chamado de EIA 485, Electronic Industrials Alliance 485, foi aprovado em 1983 pela EIA como um novo meio de transmissão de dados por cabeamento, sendo largamente aceito em praticamente todo tipo de indústria, como equipamentos médicos, automação industrial, embarcações, entre outros. Assim como o RS-232, o RS-485 não é um protocolo, ele é um padrão de comunicação. Então, chamamos de padrão 485. E ele se trata apenas de um padrão normalizado que especifica detalhes físicos como os níveis de tensão de operação, números de dispositivos, distância máxima, etc. A interface RS-485 é um padrão da camada física de comunicação. Diversos protocolos utilizam as especificações de meio físico definidas pelo padrão RS-485, como é o caso do protocolo Profibus e do protocolo Modbus, além de outros protocolos que também utilizam. A utilização do sinal diferencial permite uma filtragem mais eficiente de ruídos captados pelo cabo ao longo de seu comprimento, tornando esse padrão mais robusto a interferências. Agora, quanto às vantagens. A vantagem em se utilizar o RS-232 é a distância que o protocolo alcança, é maior que a do protocolo UART, além de ser um protocolo full duplex. As vantagens do RS-485 é a troca de dados bidirecional através de um par trançado de fios, suporte para vários transceptores conectados à mesma linha, ou seja, a capacidade de criar uma rede, comprimento longo na linha de comunicação, alta velocidade de transmissão e ser mais robusto a interferências. Além de analisar as vantagens, a gente também pode analisar algumas características específicas do RS-232 e do RS-485. O RS-232 funciona com a ideia de que cada transmissor envia dados através da variação da tensão na linha. Uma tensão maior do que 3 volts é considerada o valor binário 0, enquanto uma tensão menor do que menos 3 volts é considerado o valor binário 1. Entre essas tensões, o valor é indefinido. Para garantir o envio e recepção dos dados de transmissão, deve operar com mais ou menos 12 volts e o transmissor deve operar com mais ou menos 12 volts e o receptor deve identificar valores de mais ou menos de 3 a 15 volts. Para converter o sinal lógico 0 e 5 volts para o padrão RS-232, é utilizado um circuito conversor ou, mais facilmente, um CI. O cabo do RS-232 é normalmente composto por 9 fios diferentes, embora em alguns conectores sejam utilizados 25 fios. Cada fio serve para uma finalidade distinta na transmissão de dados. O cabo do RS-485 possui apenas 3 fios, 2 para transmissão de dados e 1 para server terra. A tensão do RS
485 usa tensão de 5 volts positivos e 5 volts negativos. A tensão recomendada para o RS-232 é de 12 volts positivo a 12 volts negativo. E os sinais degradados por um valor tão baixo quanto 3 volts ainda podem ser entendidos. Por fim, temos as referências bibliográficas dos sites que utilizei para poder fazer a pesquisa e montar os slides com mais informações e imagens. E muito obrigada por assistir toda a apresentação.